Amém, graças a Deus. Bem, eu não sei se todos os irmãos pegaram, ou os que querem. Se você me ouviu falar na semana passada que eu ia fazer um sorteio, eu vou fazer, só se você precisa pegar um papel na portaria, tá bom? Eu vou fazer no final do culto, eu não sei quantos tem ali. Se tiver 3 dentro São 3? 3 pessoas, então é um de cada um, não precisa nem fazer o sorteio. Só 3 se lembram do que eu falei aqui, das 9. 4. Se tiver mais de 4, a gente vai sortear. Tá? Se tiver mais de 3, a gente vai sortear. Mas se você quiser, o diácono te entrega ali você precisa saber os 9. Aí perguntar, na ordem? A ordem vai ser critério de desempate. Se você lembrar na ordem, vai ser Masterclass, não vai ter como alguém superar você. Se você sabendo ainda na ordem os 9 itens da construção de um vencedor. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nesta noite, pedimos ao Senhor que nos ajude. Nós precisamos, nós dependemos de Ti. Fala ao nosso coração, essa palavra abençoe, assim como as outras que foram ministradas aqui neste mês de junho, às quintas-feiras, abençoe, acredito, que essa também abençoe a vida do meu irmão, fortaleça, sustente, dê graça para a sua jornada terrena. Nossa oração em nome de Jesus, que todos digam amém. Abra em Eclesiastes 3:1. Se você não conseguir abrir no tempo em que eu vou dar a você, desista e preste atenção. Pastor Marcos Paiva uma vez me ensinou isso. Às vezes a gente fica procurando, aí lê, depois a gente acaba não absorvendo aquilo que está sendo falado. Então, um tempinho para você, Eclesiastes 3:1, que diz assim, o texto é muito conhecido: para tudo tem uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vou ler mais uma vez. Para tudo tem uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem crê nessa palavra? Você crê? É assim na sua vida? Irmão? Tem sido assim na sua vida? Aí ele vai falando aí no decorrer do texto, no decorrer do texto, os versículos seguintes: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, misericórdia, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Ele vai citando aqui 28 tempos. 28 tempos, eu não falei na contagem. 28 tempos. A questão acerca do tempo ou dos tempos é muito interessante. Segundo Moisés, no Salmo 90, versículo 12, a sabedoria ela foi associada à capacidade de contar os dias. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe contar os dias. Moisés sabia que só teria um coração sábio se fosse um bom contador de dias. Administração, contar, também está relacionado a administrar, Tanto é a profissão de contador, é um caráter também de gestão. Saber contar os dias, nas palavras de Moisés no Salmo 90, versículo 12, associa-se a qual aspecto? A sabedoria. Uma pessoa capaz de administrar bem o tempo. O seu tempo. Fala para o seu irmão, você é sábio à medida em que você administra bem o seu tempo. Administrar bem o tempo. Administrar bem o tempo. Moisés associou. O tempo, ele é um bem precioso dado por Deus aos homens. E Pedro retrata o tempo, não como Moisés, mas o associa à misericórdia de Deus. 2 Pedro 3:9, Pedro fala assim, olha, não é que Deus esteja demorando em cumprir a sua promessa, mas porque Ele é misericordioso, Ele quer salvar todos, Ele tem dado tempo. Tempo é uma questão, é uma manifestação da misericórdia também de Deus, e o Pedro fala sobre isso. O tempo aqui nesse texto que nós lemos agora, Eclesiastes 3, precisa ser visto de duas maneiras.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala de tempo. E esse tempo, eu quero que você olhe para esse tempo de duas maneiras. E assim como devemos ver, é assim que devemos olhar para esse tempo. A primeira forma, ou a primeira maneira, e é também mais facilmente vista por todos nós, eu denominei aqui de tempo imperativo. O que seria um tempo imperativo? É aquele tempo que ele não para, que é imperdoável, ele segue seu rumo resoluto, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, ele atropela tudo e a todos. Perceba você que outro dia mesmo você tinha 25 anos, e hoje está com o quê? 28 anos. Outro dia mesmo você estava, hein, minha irmã, lá brincando, se divertindo, e hoje você já está criando filhos adolescentes. Outro dia mesmo você é rapaz, sonhava lá e estava lá brincando de bola, e hoje tantas responsabilidades estão sobre você. Qual foi a relação que se estabeleceu aí? Com esse tempo, um tempo imperativo, um tempo que coloca tudo na sua esteira, leva tudo, mesmo que não queira. Não tem jeito. Você e eu estamos, de uma certa forma, sujeitos a esse tempo que eu denominei aqui de imperativo, exatamente porque ele impera, ele domina, ele segue o fluxo, ele não perdoa ninguém. Amanhã vai chegar para todo mundo. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você é alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Amanhã, o dia de amanhã chegará para todo mundo, e isso está associado a esse tempo imperativo. Esse tempo está caracterizado na parte 2 do versículo, na parte A do versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Sabemos bem que não temos gestão sobre esses dois aspectos da vida. Temos? Alguém aqui pensou assim, eu vou nascer no verão. Nós até brincamos assim, fulano é tão teimoso que era para nascer tal dia, fez força para nascer no outro dia. Mas você sabe, isso não existe, né? Nenhuma criança está lá no ventre da mãe pensando nessas coisas. Eu vou nascer no dia tal, eu vou nascer... Quem nasceu no mês de junho aí? Então, podíamos dizer, porque somos os mais bonitos, que nós fizemos força para fazer parte do grupo dos mais bonitos. Então, não temos gestão sobre isso, nascimento e morte. Embora sobre a morte a gente possa antecipar um pouquinho, né? Dependendo do que você come, dependendo de como você vive, pode ser que Deus tenha uma longa vida para você e ela fique um pouco mais encurtada. Mas esses aspectos não são geridos por nós. E para marcar isso, termos essa certeza, 1 Samuel 2,6, corre lá comigo. O que diz aí em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Quem é que dá e tira a vida? Deus. Nós não temos... Nessa parte A do versículo aí, a gente não tem gestão nenhuma. Você não escolhe a hora de nascer, você não escolhe a hora de morrer. Aí está associado o tempo imperativo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sobre esses dois aspectos, então, o tempo se configura totalmente imperativo, estando apenas subordinado a Deus. Até os pais que decidirem a época, ou decidem a época do nascimento do filho, se creem na Bíblia, e quem crê na Bíblia, diga amém, vai dizer que foi Deus, porque o Salmo 127 diz que a herança do Senhor são os filhos. Então, até a gestão do tempo, porque hoje se tem essa questão, né, de escolher datas, tempos para que o filho nasça. A gente escolhe, mas a gente sabe que até nessa escolha tem a gerência de Deus, porque é Ele quem dá o filho. A segunda maneira de vermos o tempo é o tempo subordinado. Falei do tempo imperativo, agora vamos falar desse tempo subordinado. Esse é o tempo onde podemos gerir nossas ações nele. Embora as pessoas se afixem mais no tempo imperativo, principalmente nós, né, que professamos uma fé religiosa, a gente acha que todo o nosso tempo ele é gerido por Deus.
De uma certa forma mas pensar assim para alguns, principalmente aqueles que querem se encostar nisso, é uma questão perigosa. Porque ele acha assim, não, tudo é Deus. Tudo é Deus. E tudo é Deus mesmo, nós sabemos que tudo é Deus. Mas o tempo imperativo, eu falei para você que existem dois tempos, o tempo imperativo e o tempo subordinado. Esse é o tempo em que nós podemos deliberar, escolher algumas coisas nele. Isso faz parte até de um caráter de Deus, que é de dar ao homem o poder de escolha, chamado livre-arbítrio. Então você tem esse poder de escolha. Você precisa ter um tempo, uma condição de gerir alguma coisa para você escolher. A escolha pertence àquele... A liberdade pertence àqueles que têm direito de escolha. Se você não tiver direito de escolha, você é livre? Não, então Deus sabedor disso e deu a nós essa liberdade. E olhando aqui, eu falei para os irmãos que eu contei 28 tempos presentes nesse texto. Tempo disso, tempo de morrer, tempo de viver, tempo disso, tempo daquilo. 28 tempos presentes nesse texto. Apenas 2 se relacionam com o modo de tempo imperativo. Apenas 2. Quais são os 2 que se relacionam com o imperativo, com o tempo imperativo? Nascer e morrer. Nascer e morrer. Todos os outros são integrantes do tempo, como eu nomeei aqui, tempo subordinado. Todos os outros. Você percebeu aqui? Volta comigo lá, Eclesiastes capítulo 3. Se você saiu aí, volta, deixa aí marcado, ou deixa aberto aí na sua Bíblia digital. Eclesiastes 3. Todos os outros estão relacionados com esse tempo subordinado. Quem decide por você plantar e arrancar? Você. Matar ou curar? Matar ou curar? Seja matar alguém ou matar alguma coisa em você. Quem decide isso? Você. Entendeu? Derrubar e construir. Quem decide? Não, eu estou esperando Deus decidir. Não. Quem derruba e constrói, não decide. Você quer derrubar alguma coisa? Vai lá e derruba. Você quer construir? Você vai lá e também constrói. Tempo de chorar e rir. Por incrível que pareça, alguns não controlam o choro nem o riso, mas é você que controla, tá bom, irmão? Então, todos os outros aspectos aqui estão mais ligados, eu vou colocar essa expressão dessa maneira, mais ligados a esse tempo que eu denomino de tempo subordinado. Então, numa análise quantitativa aqui, numérica, matemática e tudo mais, eu diria que 10% do tempo é imperativo, um pouco menos, e 90% é o tempo o quê? É o tempo o quê? Ô irmão, não fala para você, não dorme não, presta atenção, não fala para ele. Não tem coragem de falar não, né? Eu sei como é que é. Então não fala nada aí, deixa eu falar. Não dorme não, irmão, presta atenção aqui. 10% então está no tempo imperativo, que é aquele tempo da esteira que corre, que caminha, que vai, e 90% está no tempo o quê? Tempo subordinado. É um tempo que está subordinado ao homem. Então, depois dessa explicação sobre algumas coisas, eu quero fazer algumas considerações dentro do processo de construção de um vencedor. Então, eu vou apresentar apenas mais uma característica. Mais uma. Quantas já foram apresentadas até então? Pelo menos isso você lembra? Quantas características nós já apresentamos? Da primeira quinta-feira até hoje. 9 características. Conhece então, fecho 10. E a 10ª característica é consciência do tempo. Consciência do tempo. As 10 características de um vencedor, eu encerro aqui essa reflexão falando sobre consciência do tempo. E sobre essa consciência do tempo, eu quero falar 3 coisas aqui. A primeira delas é que eu preciso manter a consciência de que a gestão de boa parte do tempo está em minhas mãos. 90% do que é falado no livro de Eclesiastes capítulo 3 tem uma relação com o fazer do homem, com um tempo que o homem está gerindo. Isso significa encarar
os meus problemas. Não se vitimizar, lutar para ser quem eu devo ser responsável. Pastor, ser responsável me lembra alguma coisa. O senhor falou sobre isso aqui algum domingo pela manhã. Eu falei que o que é o homem? E eu falei, o homem é um ser de cuidado, o homem é um ser de dependência, o homem é um ser de responsabilidade. E quando 90% do tempo pode ser e deve ser gerido por mim, eu preciso me tornar uma pessoa responsável pelas minhas ações, sem culpar, sem transferir, porque aceitar e olhar para mim, isso faz parte de um processo de crescimento e de vitória na sua vida. Sabe aquela pessoa que passa o restante da vida dizendo, vou usar o sócio de novo. Eu sou quebrado, pastor, porque em 1989, um sócio me deu um golpe. Ô, irmão, ok, fazer o que? Isso pode acontecer. Embora eu sempre só conheça o sócio que levou o golpe. Eu nunca conheci o sócio que deu. Você conhece um sócio que deu o golpe? Você conhece o sócio? Eu sou o sócio que deu o golpe. Não, sempre tem o sócio que levou o golpe. Você pode perguntar para o outro e falar assim, que miserável, foi ele que me deu o golpe. Vai ficar assim, um jogo para lá e para cá, ninguém quer assumir a culpa. 90% está na minha mão para escolher. O tempo, embora ele tenha uma característica imperativa, e a gente gosta de dizer, irmão, o tempo não para não. É isso aí mesmo, estou envelhecendo, sentindo uma dor na coluna, o tempo não para não. Aí você come mal, se alimenta mal, e você culpa o tempo pela sua dor de coluna. Isso parece com alguém que você conhece? Não se surpreenda se parecer com você mesmo. Não, porque eu tô aqui. Ai, que dó, eu tô ficando velho. A gente culpa o tempo. A gente culpa o tempo. Tem um processo natural, tem um aspecto imperativo no tempo? Tem. Mas será que aquele problema é só uma questão de tempo mesmo? De um tempo em que você não pode dominar, não pode controlar, não pode fazer nada? O que você tem feito hoje? Qual tem sido ou quais têm sido as suas posturas hoje? Porque isso, quando uma pessoa se vitimiza, me parece muito que ela ainda está fixada num pensamento de que o tempo está dominando tudo e que ela é vítima do acaso, ela é vítima desse tempo, dessa esteira acelerada. Eu me lembro que um dia, e é um perigo mesmo, né? A esteira da vida é um perigo, até a esteira de verdade é um perigo. O pessoal, onde eu faço uma academia lá, estava fazendo aqueles treinos que eles correm um pouquinho na esteira, deita no chão, pula, corre ali, eu não sei como é que chama aqui não. Circuito. E eu lá correndo, né? Então eles selecionaram umas esteiras, colocaram uns conezinhos, e o cara não desligava a esteira não. Era um negócio tão frenético que não dava tempo nem de desligar a esteira. O cara saía da esteira e corria, fazia não sei o que, abaixava, levantava, eu só olhando assim. Aí ele voltava, montava na esteira de novo, ligada mesmo, correndo. Coitada da moça. De fome, ela veio. E ela não viu que a esteira estava ligada. E eu também não vi, senão eu tinha falado. Eu não vi o processo, eu estava correndo. Ela só fez isso aqui, coitada. Ela soltou o pneu. Ela não viu o cone, não viu nada. Estava marcadinho direitinho. É um negócio que costuma acontecer lá. Então, às vezes a esteira da vida é cruel com a gente. Às vezes você pisa e ela está 10 por hora e você cai na esteira da vida. Mas não é toda hora que acontece isso não. Às vezes ela está parada e você que aperta o botão. É você que fala qual vai ser a velocidade dela, é você que controla o tempo. 90% está na sua mão. Pode ser igual, 90% está na sua mão. Você tem que ter consciência disso. Segundo, eu preciso ter consciência de que posso lançar mão também dos instrumentos humanos
em minha construção. Eu preciso ter consciência de que posso lançar mão dos instrumentos, também dos instrumentos humanos, em minha construção. 4. Nós falamos de 28 tempos. Tira 2 que pertencem a Deus. Fazer nascer e morrer. Pertence a Deus, segundo a nossa fé. Sobraram 26. Desses 26, 4 tempos subordinados descritos ali em Eclesiastes são ações que precisam ser, e eram naquele contexto, instrumentalizadas. Quais eram? Plantar, naquele contexto, já se usava alguns meios rudimentares para plantar equipamentos, instrumentos. Curar, a medicina é mais antiga do que andar para frente. Construir, você vê lá no Gênesis, lá capítulo 11, o sujeito usando betume, usando argamassa, tijolo, instrumentos. E costurar, pelo menos 4. Eram ações dentro desse tempo subordinado ao homem, que eram instrumentalizadas. O homem precisa, dentro do tempo subordinado, ter consciência da instrumentalização das suas ações no processo de construção. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Não construiremos nada se ficarmos sentados esperando cair do céu. Eclesiastes 11:4. Pode ir lá comigo, por favor? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz aí o texto sagrado, 11:4, né? Texto conhecido. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O homem daquele tempo lá, ele tinha uma apreciação do momento da colheita em cima da observação crua e nua. Vai chover? Vou plantar? Devo fazer? Não devo fazer? No texto aqui, ele dá essa intenção, esse entendimento de que o homem, a despeito disso, ele deveria se movimentar. E hoje, seria lógico, mesmo para uma pessoa cheia de fé cristã, abrir mãos. Imagine você, fazendeiro, nós temos irmãos fazendeiros aqui. Imagine você lá na sua semeadura, na sua plantação. Você vai plantar alguma coisa lá. Digamos que você é uma pessoa que vai plantar. Me diga alguma coisa que é difícil de pegar. E quem gosta de plantar? Uma coisa que é difícil de pegar. Abacate é difícil? Se você vai plantar abacate, o que precisa para plantar abacate? Por que você, uma pessoa cheia de Deus, não diz assim: Deus é tão poderoso, eu tenho tanta fé que eu vou jogar esse abacate aqui no chão, quem vai nascer? O que você faz? Você vai lá no Google. Estou certo, irmã? Estou certo? Estou falando besteira aqui? Diabo. Vai lá no Google, como plantar abacate. Isso é instrumentalizar. Aí você lê um artigo lá do sujeito lá, planta esse abacate assim, você fica o caroço, um negócio lá e faz, deixa secar, coloca de cabeça para baixo e faz assim. Isso é instrumentalizar. Você pegou ali um instrumento, você viu, você procurou saber. Hoje a agricultura é sofisticada. Se é um lugar onde eles não conseguem dominar o clima, porque você sabe que existem as estufas, eles estão ligados em aspectos ali de informações acerca do tempo, do clima ideal, da terra ideal, de tudo isso. E o que é isso? Isso é ausência de fé? Não. Deus deu a você um negócio chamado inteligência. Fala ao seu irmão: parabéns, você é inteligente. Isso é instrumentalizar. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o agir de Deus na vida dele através da instrumentalização de algo. Pastor, como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Estou tendo uns problemas. Irmão, eu vou te aconselhar, vou te dar uma palavra. Não, mas esse problema aí você precisa procurar um médico. Não, pastor, eu tenho muita fé. Não, irmão, o instrumento está aí. Qual é a crise? Aí o médico olhou para você, você é comedor de coxinha salgada. Aí ele falou assim: ó, a pressão está alta.
vai ter que tomar um remedinho. Não. Em nome de Jesus. Eu não aceito esse instrumento. Come tudo que prejudica o corpo. Estou usando esses exemplos. Porque a gente, às vezes, a gente quer atribuir culpas a Deus, mas não aceitamos essa questão de que Deus usa instrumentos que estão aqui ao nosso alcance. A gente tem dificuldade com o médico, mas a gente aceita uma carona quando a gente está a pé, o irmão passa de carro e nos dá uma carona. Tinha que ter dificuldade. Não, irmão. Jesus andou nisso aí? Não, então também não ando, não. Olha só, é SP2. Se tivesse um burrinho, até andava. Isso não. É por isso que Diácono comprou uma touro, Diácono. Essa touro é mais pé de burro. Nós aceitamos um monte de instrumento e outros nós posicionamos assim, não aceito isso não. Percebeu como nós estamos cercados de instrumentos na nossa vida toda, mas para alguns outros a gente quer espiritualizar e falando assim, não, eu não posso ir no psicólogo não, porque o meu psicólogo é Jesus. Eu não posso ir no médico não, porque o meu médico é Jesus. Eu não posso tomar esse remédio não, porque o meu remédio é Jesus. Aí o sujeito vai morrer. Jesus, você me decepcionou. Nós conhecemos a história, né? O sujeito foi tentando. Não, Jesus vai me salvar. Eu mandei helicóptero lá para te salvar. Eu mandei o barco. Conhece a história da enchente. Não me faça contar de novo. Me tenta não. Balança a cabeça. Fala que você conhece. Eu perguntar que você conhece. Se eu ficar assim duro, eu conto de novo. Cara, eu mandei um barco para te salvar, eu mandei um helicóptero para te salvar, eu mandei não sei o que lá para te salvar, e você, o que você fez? Eu estou esperando meu Jesus me salvar. Aí ele morreu e foi salvo, ele chegou no céu furioso, coitado. Chegou no céu muito bravo, Jesus, passei uma vergonha lá embaixo, aí, tá vendo? Não quer nem ressuscitar, porque com que cara que eu vou ressuscitar agora? Eu ia ter que pedir para ressuscitar, mas eu vou chegar lá com um carão doido, né? Porque eu pensei que o Senhor, não mandei todo mundo lá, os instrumentos estavam lá para você não os quis. Então precisamos pegar um instrumento que nos ajude em nossa construção, seja uma enxada, que eram os instrumentos que eles tinham naquele contexto, seja uma pá, seja um livro, seja um curso, seja um treinamento, seja um instrumento que for, desde que seja, como disse Paulo em 1 Coríntios 6,12, desde que seja conveniente, está valendo. Está valendo. Hoje lá, enquanto eu procurei uns livrinhos lá, os mais conhecidos, os autores mais conhecidos para dar aqui para os irmãos aqui, para sortear para os irmãos, estava vendo a quantidade de livros com ajuda para pais e adolescentes. Muitos livros, muitos livros. Por quê? Porque eu acho que a gente não precisa mais viver naquele tempo que a gente acha que essas coisas são automáticas, que a gente já nasceu sabendo. Não tem vergonha nenhuma em não saber. Eu acho que a vergonha é, além de não saber, fingir que sabe e nunca buscar saber de verdade. Vergonha. Você sabe mesmo? Não sei. Você vê meus filhos aí, toda. Às vezes a gente precisa de um auxílio, uma ajuda técnica mesmo. Os instrumentos estão aí. Então, meu irmão, em nome de Jesus, use os instrumentos que Deus deu a você. Você precisa ter consciência disso. Porque lá, Eclesiastes 3 nos faz entender que haviam ali, numa gestão do tempo, instrumentos que eram empregados para isso. Em terceiro e último lugar, preciso ter consciência de que os 10% do tempo imperativo que é dominado por Deus é importante e deve ser considerado. O tempo imperativo é só 10%, mas contém a vida e a morte. 90% está na sua mão, mas os 10% mais importantes estão nas mãos de Deus. Esse tempo imperativo, ele é imperativo ao homem, não a Deus, né? Você sabe disso porque Deus, ele é Senhor dos tempos. Do tempo imperativo e do subordinado, ele manda em tudo. Então, saber que eu sou dono de 90%, mas esses 10% vale mais do que todos os meus 90%, preciso provocar em mim temor, obediência e amor a Deus. Eu preciso ter consciência de que Deus domina
uma parte. Ele deu a mim liberdade de ação, de escolha, de instrumentalizar. Mas os 10% que está na mão dele, meu irmão, é a vida e a morte. Pois no estalar de dedos pode ele dar fim à nossa existência humana. Lucas capítulo 12, versículo 20, deve fazer tremer todo homem. Louco essa noite pedirá a tua alma e o que tens, para quem será? Palavras de Jesus na parábola do homem insensato, que construiu, batalhou, considerou os 90%. Ele fez alguma coisa de errado? Não. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele pegou os 90% e falou assim, está comigo, deixa comigo, eu vou encarar. Ele foi fazendo, só que ele esqueceu que ele tinha 10% na mão de Deus. O dízimo dos tempos dele está na mão de Deus. E de repente Deus falou assim, bonito, o que você fez com esses 90 aí? Mas 10 está na minha mão e hoje eu vou requerer de você tudo. Então, é só 10%, mas é 10% muito importante. E você não deve desconsiderar Deus na sua vida, não. Pode estudar, pode se esforçar, pode se dedicar, pode batalhar, mas a sua relação com Deus, ela precisa estar de pé. Porque se Deus puxar esses 10%, não adianta ter 90%, não. Não, tem 90%. Vai se dar mal. A última característica, então, de um vencedor é a consciência dos tempos. 90% está em minhas mãos, por isso eu preciso ir à obra, não posso usar desculpas, não posso me esconder atrás de uma fé que vai fazer Deus fazer por mim. Eu já falei isso uma vez, e eu repito muito isso aqui. Por exemplo, se você tiver que fazer uma cirurgia, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela morre de medo de fazer cirurgia, ela começa a orar assim, não, Jesus, estou curado. Estou curado. Aí eu falei assim, Deus não vai livrar ninguém da cirurgia porque está morrendo de medo. Deus livra pela fé. Não, porque está morrendo de medo, Deus não livra não. Estou curado, aleluia, tomei posse, não vou nem no médico de novo. Ele não quer ir no médico, não é por causa de fé, não. Ele tem medo. O médico fala assim, ó, só que você vai ter que fazer cirurgia, Deus vai te curar na minha cirurgia mesmo. Então, meu irmão, eu não posso desprezar Deus. Eu não posso desprezar Deus. 90% está em minhas mãos. Então eu preciso ir e trabalhar. Se necessário for, né, se preciso for, eu preciso caminhar esse caminho da instrumentalização. Eu preciso lançar mão dos instrumentos que estão perto de mim, que Deus criou para o meu benefício. E nós já fazemos isso. Quando algumas pessoas vêm criticar a minha postura de lançar mão de um instrumento, aí o sujeito fala assim, não, porque eu acho errado. Outro dia o irmão veio falar isso comigo, uma pessoa veio falar isso comigo. Não, porque eu acho errado as pessoas, como é que pode hoje? As pessoas estão sendo incentivadas a buscar as clínicas, aos médicos, aos psicólogos, inclusive na igreja, está faltando mover, está faltando. Aí eu falei assim, pois é, meu irmão, mas quanta coisa a gente usa na igreja que foi criada pelo ímpio? Eu não sei lá quem criou o microfone, eu sei lá quem criou o teclado, você sabe? Eu não sei, não tenho nem vontade de saber, não. Se o cara for ímpio, crente, quem criou tudo isso aqui que nós usamos e desfrutamos, nós tínhamos de voltar então num tempo e retroceder em tudo. Concorda comigo? Não. Ó, usa o creme dental porque ajuda, sei lá se ajuda também, não estou criando aqui teses aqui, né? Me ajuda lá e tal. Não. Eu sou antigo, eu sou dos tempos de Jesus, eu uso carvão. Quem já usou carvão aqui para limpar o dente? Pelo menos um. Porque na roça, irmão, dente se limpa com carvão. Você pega o carvão assim. Carvão e bicarbonato. Você passa assim. Mas o bicarbonato não pode não. Não, o bicarbonato é nada da natureza. Não sei se tem formato lá. Aí passa aqui. Passa o quê? O palito. Hortelã. Tá bom? Você crente hardcore aí, em nome de Jesus. Agora sim que se limpa a boca. Se o irmão vier com um dentezinho meio pretinho aqui, você entenda aí. Então, estou falando assim,
nós lançamos mão. Ah, não, mas isso aqui não podemos lançar mão. Sim, tem coisas que de fato não convém. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Mas é importante a gente ter esse entendimento. Deus colocou o instrumento nas suas mãos. Então, você não deve ficar lá se abstendo de uma consulta, de uma postura, de procurar uma ajuda, de se posicionar buscando uma ajuda para o seu bem. Deus pode usar essas coisas também para ajudar você. Quem crê nisso, diga amém. Você às vezes precisa dessa ajuda. Então, meu irmão, se Deus criou isso aí, se Deus está dando a você condições de alcançar isso, então alcance em nome de Jesus, tá? E o último, né, que nós já abordamos ali, tema a Deus, obedeça e ame, porque Ele domina esses 10%, é 10%. É lógico que você, numa visão ampla e espiritual, você entende que Deus domina tudo. Nós sabemos que não cai uma folha sem Deus dominar. Uma coisa é o que Deus faz, e outra coisa é como nós devemos nos comportar diante do que Deus faz. Se o homem se valer do que Deus faz para encostar numa cadeira e falar assim, tudo que é já foi, não posso mudar nada. Então, Deus é eterno agora, se eu vou morrer, se eu vou viver, se eu vou comer, se eu vou crescer, se eu vou diminuir, eu vou ficar sentado aqui, que o que é para mim vai vir de qualquer maneira. Você vai desperdiçar a oportunidade de crescer, ser abençoado, de experimentar. Então, esse tipo de pensamento. Mas Deus governa tudo? Sim, governa tudo. Tudo. Inclusive o tempo subordinado. Até aquilo que você acha que está sob seu domínio está na mão de Deus também. Mas você, meu irmão, é chamado por Deus a essa responsabilidade. Chamado por Deus a abraçar isso. Então guarde essas palavras no seu coração. Só recapitulando, não vale mais papel. Já está lá o negócio do sorteio, já está lá. Fecha lá, acabou a porta da graça. Nós falamos sobre 10 características de um vencedor. Paciência, confiança, intensidade, desejo, planejamento, esforço, disciplina, maturidade, integridade e consciência. Ao longo dessas quintas-feiras aqui nós tratamos desses pontos aqui, importantes para que você se torne esse vencedor que Deus quer que você seja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tenha essa consciência, meu irmão. Tenha essa consciência. Importante. Eu sei que ao ouvir uma mensagem, às vezes um ponto ou outro, alguma coisa, e eu fiquei assim impressionado com o que Deus falou comigo ali em Tiago capítulo 1 sobre maturidade. De certa forma, Deus ressignificou para mim o conceito de maturidade. Uma visão diferente, porque a gente sempre atribui ausência na pessoa madura. Você já percebeu? Sim ou não? Você fala o que com uma pessoa madura? Ela não mente. Você subtraiu. Ela não faz isso. Uma pessoa íntegra, perdão, não é maturidade, é integridade. A gente sempre associa a ausência ao íntegro. Fulano é íntegro. Olha lá, ele não mente. Ele não... Enquanto o conceito de integridade não é que a pessoa que é íntegra deve mentir, mas o conceito de integridade é a adição, é a coisa que está lá ou foi preservada dentro de um processo. É isso, é ser íntegro. O pão integral passou por um processo e preservou características que o manteve na condição de integral. Ele perdeu menos do que aquele que foi processado lá e virou farinha simples. O outro não, ele preservou alguma coisa, ele tem mais. Então aí eu falando sobre isso, aí eu falei assim, olha, a gente precisa, a integridade, ela precisa se manifestar nas nossas relações. O conceito, a sensação de integridade. Eu falei assim, você não pode dever nada para Deus. Isso é impossível. No seu sentimento, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, abraçar o perdão, porque se você se relacionar com Deus com uma sensação de dívida, aí eu falei assim, não, mas não é assim? Pense você, imagine, né? O seu filho chega para você e fala assim, pai, eu te amo tanto, você fez tudo por mim, eu falei com você e tal.
Aí no outro dia ele te vê de novo, ele se joga no pé. Pai, eu falei contigo, tá. Na terceira vez, pai, eu falei contigo. Quarta, pai, quinta. Foi seu menino, aqui. Não, pastor, mas não é. Não é que não devamos nos humilhar na presença de Deus. Mas a gente tem que entender quando essa humilhação está desvalorizando um sacrifício. Sobre você repousa um sangue precioso. Então a gente precisa ter esse entendimento. Senhor, eu estou aqui, sou pecador, sou falho, mas Davi, cheio da sua falha, ele chegou diante de Deus e ele falou assim para Deus: sacrifício e ofertas não requeres. Do contrário, eu darei. Quanto boi Davi podia matar, hein? Hein, irmão? Quanto boi que ele podia matar? Um boizinho. Davi podia mandar matar todos os bois de Israel para Deus. Vamos fazer um sacrifício aí que eu estou precisando conversar com Deus. Mas ele chega nessa confiança que nem Jesus havia ainda se manifestado. Por isso que Davi é chamado. Esse camarada aqui, eu acho que Deus olhou para Davi e falou assim: esse cara é surtado. Esse aí, gostei dele. Ele entendeu que não há o que ele possa fazer que o coloque por seu esforço na condição digna de se apresentar a mim. Não há. Parabéns para você, meu irmão, que olha para você e fala assim: eu sou um bom crente. Parabéns. A sua melhor justiça é trapo de imundícia. Seu maior e melhor esforço, não, por ele só, não condiciona você a estar na presença de Deus. Só o sangue de Jesus é que dá você esse direito. E nisso, nenhum de nós aqui estamos diferentes um do outro. O melhor de nós aqui, o pior de nós aqui, todos eles precisam depender do sangue da cruz para se apresentar. Eu não tenho dívida com Cristo, com Deus, não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus pagou a minha dívida. Ele disse lá em Gálatas: eu risquei o escrito de dívida. Isso é integridade na relação com Deus, é o entendimento. É lógico que Paulo vai falar lá que vamos dar ocasião, vamos pegar a graça para dar ocasião à carne? Lógico que não. Vamos pegar a graça e vou entrar no pecado. Não, Paulo está repreendendo o povo lá nessa postura. Mas ele entende que se não for pelo sangue de Cristo, ninguém merece estar com Cristo. Então, paz com Cristo, integridade na relação entre os irmãos. Aí Paulo também fala: não devei nada a outro a não ser o amor. Que haja, você deve muito mais do que o amor a muita gente. Mas Paulo está falando que está no seu coração. Porque também, se você ficar olhando para o sujeito, sempre achando que você está devendo para ele, mas numa relação que você sempre acha que você está devendo para o sujeito, que tipo de relação é essa? É uma relação íntegra? Você se sente íntegro naquela relação? Estou devendo. Como é que é quando você está devendo? Quero nem ver. Precisa haver uma integridade nessa relação. E a integridade que eu falei aqui na semana passada, consigo mesmo. Se você não tiver uma integridade com você mesmo, porque é aí que pode desencadear um processo de querer tirar a própria vida, que não tem paz no seu interior. Olha para si e pensa que está devendo para si. Não é íntegro na relação consigo mesmo. É uma outra crise. Então, eu entendi de uma maneira diferente a questão da integridade. Não é só ser íntegro, pessoal. É muito mais que isso. Não é só ser aquilo. Não estou desprezando que o íntegro não mente, não faz isso, não faz aquilo. Mas não é só ser isso. Ser íntegro é estar nessas relações, nessas três relações, em paz. Em paz com Deus, estou em paz com meu irmão, estou em paz comigo. Estou seguindo aqui. É isso que a gente deve fazer. Então, estou dando um spoilerzinho da semana passada. Então, meu irmão, pega aquilo que você conseguiu pegar nesse tempo que nós ministramos aqui, coloque em prática, que Deus é contigo. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nós somos tão dependentes de Ti. Nós somos tão necessitados de Ti, Pai. Como foi falado aqui hoje, nós sabemos que o Senhor espera de nós uma ação que 90%, numa contagem aqui,
que não tem a intenção de dizer exatamente isso, não é essa a proposta nossa aqui. Nós estamos tentando fazer uma análise quantitativa fiel acerca de algo da tua palavra. Nós queremos ter um entendimento em cima desses números, de que o Senhor está colocando coisas na nossa mão, está nos desafiando a escolher, a trabalhar, a instrumentalizar as nossas ações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Que o Teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada pessoa nesse processo de construção de um vencedor. Não vencedor conforme os segundos padrões desse mundo, mas vencedor em Ti. Que sejamos vencedores em Ti, vencedores em Cristo Jesus, vencedores de Deus nessa terra. Pai, dá-nos essa graça. Fortalece para meu irmão, a minha irmã, nos seus caminhos, nessa jornada. Que ele, ó Deus, dependa de Ti, que ele se lance em Ti, que ele confie em Ti, para a glória e honra do Teu santo nome. Toma as nossas mãos, Pai, toma-nos pela Tua mão poderosa e nos ajude-nos até aqui naquilo que é responsabilidade nossa. Nós cremos, nós dependemos, nós esperamos e nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, que cuide de nós e nos abençoe.